Muito bem, queridos. Graça e a paz. Baruch Hashem Kavod. Ele é Roland Vayed para todos aqueles que amam a cultura judaica. Shema Israel Eloheno. Shema Israel El-Had. Deus seja convosco. Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu único Deus. O Senhor é o teu único Deus. Gente, tá chegando o pessoal aí. Eu vou falar sobre um assunto no nosso primeiro Teófilos. E engraçado que eu nem coloquei no cartaz, né? Gente, Teófilos é o tema deste quadro que eu estarei trazendo aqui semanalmente. Então assim, eu vou trazer muita gente boa aqui nesse quadro. Vou trazer alunos meus, eu tenho muito aluno aí também que são bem pancada, né? E eu estarei aqui toda semana. O assunto de hoje é essa questão dos problemas, a indecisão doutrinária, né? Dos dias atuais. E eu vou estar aqui com um historiador, um cara que entende de doutrina, um cara que saca dessa pegada. E ele vai estar aqui comigo para nós trazermos aqui uma explicação legal. Andressa, bom tempo. Paz do Senhor, minha filha. Só um minutinho aqui. Só um minutinho. Volto já. Enquanto vocês vão chegando aí. O tempo que vocês vão chegando. Eu vou deixar aí uma musiquinha para vocês. Deixa eu ver aqui. Vocês vão chegando aí, vão enviando a live para os coleguinhas. O Lucas já vai entrar. E nós vamos falar de um assunto muito legal hoje. Eu já volto. Muito bem, gente, voltei novamente. Lucas já está aqui. As incertezas doutrinárias, vou convidar ele. Três, dois, um. Tá aí. Agora fica um pouquinho mais longe da câmera aí. Ficou muito, tela muito tá perto, muito viu? Vai assustar o povo. Pois é, cara. Tá aí, pronto. Acho que agora ficou melhor. A qualidade da sua câmera é impressionante, viu? E é isso. Eu botei um efeito. Contando, eu já sou bonito, só que eu coloco um efeito. Vou botar um efeito aqui pra mim, cara. Porque. Bota um efeito pra melhorar, aqui, né? Deixa a gente menos feio, né? Vê se eu acho aqui. Ei, rapaz. Bom, Lucas, e aí, meu irmão, como é que tá? Eu quero te dar bem-vindo, cara. Bem-vindo aí. Você é um cara, eu falei muito bem de você com meus alunos já te stalkearam aí, já entraram no teu Instagram, já teve gente te seguindo, aquela pegada toda que você sabe. Mas o pessoal que tá me seguindo, o pessoal que tá entrando na live, eu comecei a live agora, então tá entrando por aí. Pessoal, o Lucas é um cara que eu conheci, eu acho que é uns 2 anos atrás, não é isso, Lucas? Isso, 2 anos. Atrás, eu estive pregando na localidade onde ele mora, né? Ele mora aqui no interior do estado, na cidade. E Lucas esteve me levando em algumas igrejas lá da sua região. Gente, foi uma experiência ímpar para mim. Eu vou contar uma coisa para vocês. Por que foi uma experiência ímpar? Porque eu sou um obreiro, na minha igreja, mas a minha formação enquanto obreiro foi em sala de aula. Então, assim, eu cheguei lá, Lucas me levou para me pregar em uma região de pessoas
bem humildes mesmo, entendeu? Bem Interior, né? doutas. Interiorzão mesmo. E teve um dos dias que eu preguei para umas 5 pessoas, Foi. entendeu? E a gente vinha naquela Verdade. pegada, pregando. E foi um cara que nós conhecemos, um cara que tem um trabalho fenomenal, questão do trabalho. Eu digo muito para ele que ele é um guerreiro, porque para mim que estou na capital, as coisas são mais fáceis, né? Mas ele lá na localidade onde ele mora, ele tem conseguido produzir muito material bom, é um cara de uma mente muito boa, muito ampla, consegue unir teologia, filosofia e história de uma forma muito respeitosa. Então esse, gente, na minha visão, ele vai falar um pouquinho aí também, da minha visão, este é o Lucas, e eu quero dar bem-vindo aí para essa live e para os meus alunos que ainda não chegaram, que disseram que está aqui na live, também vai dar aula no nosso Instituto Bíblico. E isso será uma honra. Lucas, fique à vontade. Meu irmão, quero agradecer pela sua consideração. Comentamos sobre a sua vinda aqui, né, 2 anos atrás, a experiência que foi. Eu veio com o Lucão, né, e foi muito bom, realmente. E você vai voltar aqui, inclusive, né, esse ano. E vai ser uma benção. Eu espero contribuir com os irmãos, né? Contribuir com os irmãos aqui. Com Meu áudio certeza, tá bom com aí pra ti? certeza. Tá ótimo, tá saindo muito legal aqui, não se preocupa não. Muito Pronto. bem. Gente, faça o seguinte, eu tô achando que a pegada pro nosso primeiro dia live tem muito poucas pessoas. Eu faço live brincando aqui e dá mais pessoas. Então faça o seguinte, manda para um amigo, bota o coraçãozinho aí pro Vai compartilhando. Instagram, manda essa live para ir um pouco mais além, porque a temática hoje aqui é uma temática muito interessante, né? Nós vamos falar aqui sobre alguns problemas que a igreja tem enfrentado e que nós, como a geração atual, temos a obrigação de tomar algumas atitudes. Lucas, eu acho que o teu ventilador deve estar meio forte aí, algo do tipo que está Isso. dando Eu som. vou desligar aqui Não precisa rapidinho. desligar, só baixa. Só baixa. Muito bem. Gente, vai enviando a live aí. Vamos botar essa live para gerar. Muito bem. Pronto, Então é o desliguei. seguinte, pessoal. Olha, é o seguinte. Nasceu no meu coração o desejo de um projeto muito legal, onde eu denominei ele de Teófilos. O que seria esse Teófilos? É uma união aí entre teologia e filosofia, onde nós estaremos também inserindo psicologia, história, para nossos seguidores. É uma verdade, né, que muita gente me procura aqui nas redes sociais, no Instagram, às vezes encontra meu WhatsApp, e dizem, professor, eu tenho vontade de estudar com você e tal, mas tudo tem um custo. Tudo tem um custo. E às vezes a pessoa não tem aquela condição de estar estudando com a gente. Então, nós criamos esse quadro às quintas-feiras, onde eu estaria aqui trazendo pessoas ilustres, pessoas boas, pessoas que sabem o que fala. Eu odeio a axiologia. E essas pessoas estarão vindo aqui e nós estaremos conversando e contribuindo com o teu conhecimento. Para isso, eu quero que você nos ajude também enviando essa live aí para os seus amigos, fazendo com que ela chegue um pouco mais além. E assim nós vamos trabalhando e fazendo a obra do Senhor. Muito bem. O Lucas vai já falar, dando apenas uma introdução. Nós vamos falar hoje sobre incertezas doutrinárias. Isso mesmo. Incertezas doutrinárias. Você sabe o que é uma incerteza doutrinária? E outra, nós vamos falar de incertezas doutrinárias na pós-modernidade. Alguém diz assim, estamos vivendo um mundo moderno. Calma. Calma que o negócio é bem mais complicado do que você imagina. Eu já queria que Lucas começasse falando para nós um pouquinho aí do que é essa pós-modernidade, do que estamos vivendo na atualidade, no quesito pós-modernidade. Depois também, caso precise, eu faço algum comentário a respeito. Bom, meu irmão, À vontade, Lucas. eu costumo pensar
algumas pessoas dizem que nós vivemos na era do ceticismo, a era onde a fé está morrendo. Eu não concordo com isso. Eu acho que a fé nunca esteve tão viva. Porém, a ciência não conseguiu sepultar a fé. A ciência não conseguiu fazer esse sepultamento da fé. Mas eu vejo as pessoas direcionando sua fé e eu vejo uma confusão. Confusão, até mesmo entre, como a gente chama no arraial evangélico. Existe uma confusão muito grande. Confusão a respeito de que doutrina seguir, de que doutrina, como caminhar. A pós-modernidade, como você falou, ela afetou a mente da juventude, não só da juventude. Para você ter ideia, Elvis, hoje tem uma geração inteira de jovens que cresceu já com o celular. Eu não lembro qual a tua idade, mas a gente não cresceu com celular, com internet. Né? Nós começamos a utilizar isso depois de adulto, depois de jovem. Mas tem uma geração inteira que ela já cresceu com isso, entendeu? Então, isso afeta muito a mente das pessoas. Eu acredito que hoje um dos maiores desafios que a gente tem é esse imediatismo que a pós-modernidade trouxe. Vai ver os vídeos que fazem mais sucesso. É vídeo de 15 segundos. Né? Tá aí os aplicativos que fazem mais sucesso. São aplicativos de vídeos com 20 segundos, 30 segundos. Tá? Vai ver aqui no Instagram. Qual o conteúdo que o Instagram entrega mais para as pessoas? É o Reels. O Reels, eu posto um Reels aqui, eu posto uma foto, tem 50 curtidas, 60, mas tem Reels meu aí com 5.000 visualizações. Por quê? É a questão de algo que é colocado, é o fast food, tá? E as pessoas não se aprofundam naquilo, tá? Não tem aquela demora para fazer um feijão, uma feijoada. É o fast food, é o que é rápido, é o que é simples ali. Então, às vezes, a gente que prega, que ensina, tem que condensar um assunto de 1 hora em 30 segundos para ver se a gente consegue comunicar alguma coisa para as pessoas. Eu acho que a pós-modernidade afetou a mente das pessoas de tal forma que você faz uma coisa incrível, que é juntar alunos para ficar 1 hora te ouvindo. É incrível isso. Hoje é muito difícil isso acontecer. E contribuindo, corroborando, eu lembrei aqui de um pensamento de Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, antropólogo também, e citando a respeito da pós-modernidade, ele vai falar que ele chama de modernidade líquida, né? Ele nem denomina pós-modernidade, ele chama de modernidade líquida. Ele diz que valores se perderiam, e estes valores que se perderiam neste tempo, que é o tempo que estamos vivendo, um deles seria o valor chamado religioso. E dentro do quesito rapidez, fast food, que se denominou, quando nós estamos falando de pregação do evangelho, hoje em dia o ensino foi deixado de lado. As pregações que veementemente hoje são ovacionadas são aquelas pregações de o clique. Você pegou? O cabo fala aqui um negócio e já pergunta, pegou aí? Isso é uma tragédia. Para mim, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia, uma exegese, uma exposição, uma explicação da Bíblia tem ficado cada dia mais de lado. Aí você sabe por quê? Aí nós colocamos culpa nos pregadores, né? Nós dizemos assim, esses pregadores, mas não são os pregadores. Porque se você for na festa, um exemplo, na festa do círculo de oração, Lucas, eu sou um cara que eu prego em festas de oração de mulheres, eu prego congresso de jovens, eu palestro, Deus tem me dado a graça de poder transitar em várias faixas. Prego para adolescentes, até para obreiros eu já preguei pela misericórdia de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti. Você vai numa festa de senhoras, geralmente o pregador é mais aquela pessoa veterana, e você vê que aquele pregador que está ali na festa de mulheres ou de obreiros, ele vai trazer o quê? Uma mensagem mais explicada. Isso. Uma mensagem, um alimento que nem você disse. Uma feijoada. Uma panelada, mano. Uma panelada. Com feijão. Demora para preparar aí, e demora para comer. Demora para ficar pronto, irmão. Olha o que acontece. Você vem para um congresso de jovens
Em algumas áreas do Brasil, isso está mais veemente, mais força. E o pregador começa a, digamos assim, não tocar, mas fazer cócegas nas emoções do pessoal. E aquela famosa frase: se você não der glória, eu vou embora. Se você não pegou, não sei se você não está aqui. O cara pega um texto, lê o texto, aplica de forma subjetiva o que ele pensa, acredita e quer. E a juventude aplaude e diz: meu Deus, o mundo vai se acabar. Isso é um grande problema na pós-modernidade, nessa modernidade líquida. Porque Bauman diz o seguinte: valores irão se perder. Quais são os valores que estão perdendo hoje? Eu vou dizer uma coisa para você aqui, irmão. Um valor que está se perdendo hoje, falando de quesito doutrinário, Lucas, é o valor da aprendizagem. Você disse aí, você faz uma coisa, você deixa alunos aí 1 hora com você. Eu já tive aulas, Lucas, e tem alunos meus aqui, eu já tive aulas que duraram 2 horas. E os meninos que eu chamo, mas são pessoas, a grande maioria mais velhas do que eu, poucos dessa geração, disseram: professor, vai além, continua. Por quê? Porque são pessoas que ainda prezam pelo valor do aprendizado. Mas a geração atual está deixando isso se perder. Olha só, eu estava conversando com um amigo esses dias e eu disse para ele: é muito mais fácil você vender um curso para quem já é professor, para quem já estuda, para quem já é formado, do que para pessoas que nunca estudaram. Por quê? Essas pessoas, em geral, elas amam mais o conhecimento, tá? Eu conversando, eu gosto muito de falar a respeito do que eu vivo no meu cotidiano. Jovens buscando conhecimento, mas quer o conhecimento sem pagar o preço. Querem o conhecimento, não só jovens, eu estou citando jovens aqui porque a gente é jovem, né? Nós somos casados, mas não deixamos de ser jovens. Mas não querem pagar o preço. Você leu já Romanos? Ele diz, não. Você já leu Gênesis todo? Não. E como é que tu quer saber? Como é que tu quer aprender? Se você não leu, se você não parou, não se sentou na cadeira, não se sentou, não ficou quietinho, não desligou o celular para aprender. Então essa questão fluida, a questão, o interesse, ele é muito pequeno. Então ele vem, o interesse é como água, ele vem, é como água na mão, ele vem e escorre pelos dedos, entendeu? Então a pós-modernidade, ela trouxe isso, esse imediatismo de querer tudo e não se pagar preço por nada. E tem algumas coisas que me incomodam muito nessa geração. Quando eu digo que essa geração, não é questão de jovens nem nada, não. É na geração de cristãos. Né? Pega as músicas, pega as mensagens que tem que ser condensadas, o ambiente tem que ser bonito, tudo tem que ser perfeito. É uma igreja de mentira. É uma igreja de mentira, porque a igreja verdadeira não é assim. Você vai no culto de domingo na tua igreja, não são os melhores músicos, talvez em alguns até sejam, mas não são os melhores músicos. Não é a melhor decoração. Às vezes o pregador não é tão bom assim, não tem tanta eloquência, entendeu? Então as pessoas estão buscando isso, algo atraente aos olhos, algo que seja bonito, mas se aquilo passa, isso passa muito rápido. O efeito disso no cérebro, o efeito disso na mente é como um vídeo de TikTok. Você vê 300 e depois não lembra mais de nada. Com certeza, e você falou de algo aí, e eu sou exemplo disso. Vou dizer uma coisa para você. Chegou um tempo na minha vida que eu pregava sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo. Aí, de repente, passou-se aquele período de festas, de eventos, e eu comecei a ficar um pouco mais no domingo em casa, da minha igreja. Sim. E eu comecei a sentir algo muito estranho. Porque eu estava sempre nos congressos nos domingos. Igreja cheia, ambiente diferente, aquela coisa toda. Então, quando eu voltei para minha igreja, na simplicidade, embora a minha igreja seja uma igreja razoavelmente grande,
na simplicidade de casa, você não é tratado da mesma forma. Porque quando você está numa igreja pregando, geralmente você é muito bem tratado, as pessoas vão lá, aquela coisa. Em casa, É, não. é Você muito está em bom. casa. Aqui vai nascer um grande problema em muitos pregadores, que às vezes eles não se permitem tratar esse problema, que é o que nós vamos chamar de narcisismo predatório em algumas situações, e outra de um vitimismo exacerbado. Por quê, professor? Por que, Elvis? Porque aqui você está na sua casa. Na sua casa, quando você quer beber água, você vai na geladeira e pega. Ninguém te leva cafezinho na cama todo dia no teu aniversário. É verdade. Só no teu aniversário. Olha, a Érica deve ter levado água aí, mas se tem dia que ela não quer levar. A Érica nem tá aqui, a Érica nem tá aqui. Nem tá aí, tá vendo? Então, as pessoas, aí os pregadores começam a fazer o quê? Eles estão constantemente nas agendas. Tal. Não sou contra, gente. Eu atendo agendas, vou pregar, viajo, cara. Quando volta para casa, não tem aguinha na mão, não tem tapinha É, no ombro. E ele começa a achar que a igreja local não gosta dele. Porque, na isso verdade, acontece. está nascendo um problema de ordem emocional. Você está o quê? Ela entrou na live aí agora. É. Você está o quê? Você está dependendo de elogios. Você está dependendo que a sua igreja, a sua casa venha estar constantemente lhe bajulando. E eles não vão fazer isso. É por isso que nós temos mais e mais pregadores desigrejados do que crentes normais. E Elvis, dentro do que o senhor eu comentou, pode só terminar. compreendendo o que o senhor comentou aí, essa questão dessa pregação que deve ser o máximo sintetizada, se for muito longa, cansa. Nós temos hoje em dia um problema doutrinário muito grande, que eu me preocupo com ele, que são as igrejas alternativas. Sim. Igrejas alternativas. O senhor conclui a fala que o senhor ia colocar agora e nós partimos para o próximo tópico falando de igrejas alternativas. Pronto. Para encerrar esse tópico aí, eu quero dizer para os irmãos, a igreja do vídeo do David Leonardo, ela não existe. Eu vou citar esse nome como exemplo. Ela não existe. Tá? Aquela coisinha linda, maravilhosa, ela não existe. Na vida real, quando acaba a festa, a gente volta para os probleminhas pequenos que a gente tem nas nossas igrejas. E como você falou, uma geração de pregadores que não amam a igreja local e acham que a igreja não os valoriza. Por quê? Porque não tem essa bajulação. Elvis, eu não sou pregador como você, mas eu já andei pregando, já às vezes sou convidado. Sábado passado eu fui pregar em uma igreja aqui em Parnaíba, tá? É muito bom, cara, você ir pregar fora. As pessoas, tipo, elas não sabem onde te colocar, mas a vida real é diferente. A vida real é diferente, entendeu? Então não é essa questão, a plástica, a beleza, tá? A beleza. Precisa crescer uma geração de pregadores que amem a igreja local, que valorizem a igreja local. Vamos pro próximo tópico aí. Lucas, chegou um tempo da minha vida e que eu comecei tipo, rejeitar regalias. Rejeitar regalias. Eu não é rejeitar ser bem tratado. Mas sabe por que eu fiz isso? Eu comecei a fazer isso? E os meus amigos mais próximos sabem, eu sou um cara muito reservado. Quem me conhece sabe, minha vida é muito na minha família. Eu não sou um cara, eu apareço muito nas redes sociais aqui, mas para o meu trabalho. Eu não sou de ninguém andar falando assim da minha vida, eu vi o Elvis aqui. Não, é difícil até me ver aqui na cidade. Quem anda dizendo que viu o Elvis por aí tá mentindo. Não anda me vendo. E assim, Só eu em sou muito de casa, só no casa, escritório. sou em casa. Então Eu também assim, sou assim. chegou um tempo que eu comecei, assim, as pessoas me tratavam muito bem. E eu comecei a olhar para a minha obra. Eu chegava em locais que o pastor não sabia onde me colocava.
E eu via o mesmo pastor tratando muito mal o missionário daquela região. Chegou vezes de eu chorar, irmão. Eu via situações de eu chorar. E quando eu olhava aquilo, eu usava do princípio da empatia, eu me colocava no lugar daquele cara. Aí eu, como tenho uma história na minha igreja local, embora eu sou muito bem tratado na minha igreja, graças a Deus, eu olhava para mim e dizia assim, tá tudo errado. Primeiro que eu venho, eu recebo como oferta em um dia o salário que esse cara recebe no mês. Muitas vezes eu recebo o dobro. Mano, verdade. Eu fiquei olhando para aquilo. Gente, o que eu tô falando para vocês aqui, eu não tô mentindo, não. Eu não tô mentindo. É coisa que Deus e eu, minha esposa, sabe. Ó, e até alguns amigos próximos. Eu comecei a fazer um julgamento. Eu disse, tá errado. Eu tô sendo muito bem tratado. O que eu tô fazendo aqui? Eu vim pregar e vou embora. O problema fica e eu vou embora. Exatamente. E eu comecei a fazer algumas ponderações. Hoje eu não estipulo valores para pregar. Não estipulo. Nada contra quem faz. Você me leva para pregar na sua igreja? Já teve pastores que me colocaram na parede e disseram, rapaz, me diz um valor, porque o pessoal fala isso de ti aqui, eu quero te dar uma oferta à altura. Eu disse, pastor, eu tenho 1,63 m de altura. Se o senhor vai me dar uma oferta à minha altura, a oferta vai ser pequena. Então, essas ponderações eu fiz porque eu fiz um julgamento. E esse julgamento, ele é válido para os pregadores. Nós não somos estrelas. Nós não somos popstars, celebridades. Nós somos apenas profetas que Deus levantou para ajudar, cooperar, entendeu? Na obra. Se nós viermos com bobalheira, o Senhor tem outro ali, irmão. Então, terminando esse tópico aqui, vamos passar para outro, que são as igrejas alternativas. Gente, o que são as igrejas alternativas? São aquelas igrejas que você não tem nenhuma obrigação com ela. Quer que eu te diga algum exemplo? Uns exemplos. Você não é obrigado. Não que eu concorde que dízimo seja uma obrigação. Já fica até um convite aqui, viu? Para você já se preparando para participar do meu treinamento sobre ofertas, primícias e dízimos. Estou preparando algo muito louco aqui dentro desse quesito. E, escute. Você não precisa dizimar. Você não precisa se portar da forma coerente. Não precisa ter um comportamento coerente. Você não precisa renunciar. Olha aí. Você não precisa viver o evangelho. Você também não precisa estar no culto, em todo culto. Você só precisa ser o centro e vir no culto de domingo, que é chamado de culto de celebração. Celebração. E dar uma oferta. Uma oferta voluntária. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Nessas igrejas tem até uma técnica. Sabe qual é a técnica? Pessoas da igreja, no momento do ofertório, levanta-se um e diz, eu senti no coração de doar 10 mil. Os demais que estão ali, automaticamente, de forma indireta, sentem-se constrangidos a o quê? A entregar uma oferta à altura. Exatamente. Por quê? Porque se fulano, eu já estou tão cheio do meu narcisismo, de antropocentrismo, porque o que prega nessa igreja é o quê? Você vai ter sucesso, você vai conquistar. Eu estou tão cheio disso, que quando o fulano diz dou 10 mil, eu digo dou 20 mil. E o pastor está andando até isso competem. Até isso competem. O meu problema com a pregação moderna é que, assim, hoje se prega para satisfazer, e muitos crentes vão para a igreja para satisfazer a si. Satisfazer a si. No louvor,
Olha os louvores que fazem sucesso. Eu não estou dizendo que a gente não precisa se preocupar com questões emocionais, mas o culto não pode ser feito para satisfazer nossas questões emocionais. Tá certo? É muito fácil, Elvis, eu chegar na igreja e dizer, Deus está me mostrando 10 pessoas que estão sofrendo com ansiedade. Sabe quantas pessoas que vão se levantar se eu pregar no meu culto de domingo aqui? No culto de domingo do tempo central da minha igreja, que tem 500 pessoas, 400 pessoas, vai se levantar 250. Problemas de ansiedade. Entendeu? Então, é o que eu tenho mais falado hoje. Hoje, por onde eu vou, com quem eu converso. Tiraram a obediência do centro, a obediência a Deus, do centro das mensagens. E colocaram o homem no centro das mensagens. Então, tudo que as pessoas, os pregadores, os cantores fazem é tentar uma forma de diversos textos da Bíblia, utilizando diversas técnicas de satisfazer o ego do homem. Quando eu falo ego, eu não estou falando só que ele é um cara egoísta. É o que você falou. Ah, o que Deus vai falar para mim hoje? Como Deus vai me tratar hoje? Como, cara, tem coisas, eu não vou nem citar louvores aqui, para não dar polêmica, eu não vou nem citar nomes aqui para não dar polêmica, mas a teologia da prosperidade, ela foi ficando de lado, já nem é teologia da prosperidade, hoje é teologia coach. E as igrejas alternativas, elas investem não na doutrina, elas não investem não na disciplina dos seus membros, não na escola bíblica, mas elas investem na estrutura bela da igreja, do templo, tá? Elas investem, nem que pague o músico de fora, para ter uma boa música, e a mensagem do coach, para dizer, Deus, você é o centro de Deus. Deus te trouxe aqui para te dar vitória. E cadê a obediência? Então, tem pessoas que estão, seus sentimentos no centro, a obediência foi jogada na lata do lixo. Então, eu nunca vi na Bíblia, eu não sei onde está escrito na Bíblia, que nós temos que estar bem para obedecer a Deus. Só se você me disser onde está. Não tem. Olha, escuta uma coisa. Esse problema, ele trouxe um desmanche do molde de culto. O que é que eu digo molde de culto bíblico? Você sabe, mas para o pessoal entender aqui, o molde de culto bíblico é o molde sinagogal do Antigo Testamento. Esse molde sinagogal, ele vai ser o quê? Ele vai ser o molde do tabernáculo. E esse molde do tabernáculo vai ser o molde dos patriarcas. Se você encontrar Abraão cultuando a Deus, o que Abraão leva na mão? Sacrifício. Isaac, sacrifício. Sacrifício. Jacó, sacrifício. Todo o Antigo Testamento, sacrifício. Sacrifício. Jesus Cristo vem. Alguém diz que Jesus Cristo mudou muita coisa, mas na hora de cultuar, Jesus Cristo leva o quê? Sacrifício. E neste sacrifício, ele é o próprio sacrifício. O nosso culto não pode fugir da regra. Eu não vou para o culto para receber. Eu vou para o culto levando o meu sacrifício. Levando algo. Quando Deus recebe o sacrifício, ele manda fogo sobre, escuta isso, a tenda, não sobre o sacerdote. Então, esse subjetivismo do culto, ele é retirado aqui, irmão. Você não é o centro do culto. Então, mas eu trouxe o sacrifício, Deus vai derramar o fogo sobre mim. Não. Tu levou o sacrifício, o outro irmão também levou. Se um crente levar o sacrifício, Deus vai continuar derramando o fogo sobre a congregação. Não existe crentezinho melhor do que o outro dentro de um culto. Somos todos pecadores imperfeitos. E este novo molde, que nós chamamos hoje aí de
que hoje não é mais pregador, né, irmão? Hoje, Lucas, você não é mais pregador. Você agora palestrante motivacional. Os caras colocam o conferencista. Irmão, Já é do passado, o conferencista é do passado. não. Né? Ninguém coloca Conferencista mais. é 10 anos atrás. Ninguém coloca mais Conferencista é aquele cara conferencista. que andava com a mala na mão. Ninguém coloca mais conferencista. Conferencista era o cara que andava com. O cara andava com a pasta, o cara na mão, era aquele cara do terno folgado. Mas o Entendeu? Do engraçado é que ternão não dava folgadão. conferência, né? Não dava conferência, né? Mas era uma nomenclatura muito louca. Hoje em Muito dia, louco. o que nós temos? Nós temos aí os palestrantes motivacionais. Isso. E como o pastor Eliseu Rodrigues, ele diz, ele tem um vídeo que ele diz que não manda ninguém dar glória a Deus porque intimidade forçada é estupro. Tem muita gente que está fazendo do culto, uma espécie de bordel. Está indo apenas para ter um momentinho de satisfação e voltando para a sua vida normal. As pessoas, elas ouvem uma mensagem no culto, mas elas não transportam essa mensagem para a segunda-feira, para a terça-feira. Elas não transportam essa mensagem quando elas vão à praia, por exemplo. Entendeu? Esses dias ontem eu conversando com a moça, uma publicação de um padre, onde ele dizia que a mulher pode ir de biquíni na praia e a maldade está nos olhos dos homens. E eu conversando, poxa, quem não serve a Deus, ou quem não é cristão, quem não é da igreja, tudo bem, eu não vou dizer nada com a pessoa. Mas alguém da igreja andar em diversos ambientes, e as pessoas não levam a palavra para esses ambientes. Elas não pensam no bem coletivo da igreja. Elas pensam satisfazer o seu ego, entendeu? Então elas terminam dizendo assim, ninguém pode me julgar. Não tô nem aí. Jesus é amor, Jesus é isso. E aí ele arranca todos os textos da Bíblia e deixa só Mateus 7:1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Então é uma geração muito... Não é... Quando eu tô falando uma geração muito difícil, não é que isso começou agora. Antes também tinha esse tipo de gente, mas hoje está muito mais exacerbado. Hoje está muito mais assim na cara, sabe? Tá aqui, ó, tá na tua cara aqui. Entendeu? Tipo assim, essa teologia, essa mensagem, ela deturpou os púlpitos, cara. Ela deturpou os púlpitos. Entendeu? Tu quer ouvir uma pregação? Vai numa quarta, numa pregação de um irmão da igreja, vai na quarta, vai numa sexta, com de doutrina. Tu ouve a mensagem bíblica. Mas no domingo, principalmente se tem pregador de fora, aquele cara que chega para impressionar todo mundo, meu irmão, a mensagem, você tenta procurar alguma coisa de bíblica e você termina não encontrando. Eu costumo dizer que quando me convidam para pregar, e sempre eu brinco, eu digo parabéns à pessoa que teve coragem de me convidar, porque assim, eu não gosto de pregar essa mensagem, embora da área da psicologia, e a gente aprende muitas técnicas de também como chegar, como ver, como... Essa semana eu vi um pregador dizendo que o pregador tem que tocar as emoções das pessoas. Gente, não... Quem penetra entre alma e espírito, e aqui do grego, né? Tentador. Alma, psique é tentador, Elvis, você ir pregar. É tentador você ir... Sim, sim. Quem penetra, quem vai nas emoções, quem vai no espírito, não é o pregador. É a palavra. É a palavra. Eu digo sempre, se você me convida para pregar achando que eu vou animar a plateia, primeira coisa, eu só gosto de pregar com meu pedestalzinho ali. Às vezes até brinco, não sei nem como é que me convidam para pregar ainda, e eu estou sempre aqui lá pregando em eventos até grandes. Eu não sei, porque eu não sou aquele pregador estilo alguns que tem hoje em dia, que meu irmão, o povo vai no êxtase, por quê? Porque o cara enche tanto a bola da pessoa,
faz tanta promessa dizendo que foi Deus, aí o camarada sai do culto. Problemas doutrinários, incertezas doutrinárias da pós-modernidade. O pregador está lá dizendo, você vai andar o mundo todo. Você vai andar os 4 cantos da terra. Terraplanista. Quantos não estão frustrados com que ouviram esse tipo de profecia? Irmão, eu já ouvi tanta pregação, tanta profecia. E profecias que eu vou chegar com lá. Irmão, eu vou dizer para você, que Lucas, se Deus me levar bem, se não me levar, eu estou muito tranquilo aqui. Em Teresina, Piauí. Esses dias eu ouvi de um pregador bem famoso, que é também um amigo. Olha, não é pastor Eliseu, gente. Vocês têm que entender assim. Os caras, tudo enquanto... Olha, eu falo coisa aqui, eu falo no meu grupo, eu falo... Aí vão dizer para o Eliseu que eu estou dizendo que é dele. Gente, parem com isso. Eu não conheço só o pastor Eliseu. Eu não tenho contato só com o pastor Eliseu Rodrigues. Eu tenho contato com inúmeros pregadores que andam no Brasil. Os caras me conhecem, a gente se conhece, a gente conversa. E outro dia ele me disse, Elvis, é uma pena que você está aí nesse lugar. Porque se você estivesse aqui, na região do sul, você já tinha decolado para o mundo. Aí eu lembrei do texto de Lucas 1,80, que diz que o menino se fortalecia no deserto. Lucas, eu não tenho nenhuma ambição de ganhar o mundo pregando. Nem eu. Diante do meu Deus, aonde Ele me levar, eu vou. Mas isso aí não está nos meus planos, nos meus projetos. Os meus projetos estão nas mãos de Deus. O que Ele fizer, está feito. Agora, é o seguinte, eu não quero compor essa geração de pregadores, animadores, massageadores, prostitutos aqui eu não estou usando no sentido literal da palavra, dizendo que eles adulteram ou se vendem. Prostitutos eu estou dizendo de pessoas que são mediadoras de prazeres momentâneos. Isso. Eu quero fazer parte daquela geração que ainda prega lendo versículo por versículo, explicando o texto, aplicando o texto, como eu faço aqui no meu Instagram. É isso que eu quero. E já passando o pregador itinerante. Pode falar, Lucas. O pregador itinerante hoje, não só hoje, já há alguns anos, ele é um vendedor de sonhos. Certo? Não todos, tá? Mas boa parte deles são vendedores de sonhos. Então, o que eu já vi de pregador vindo aqui, e eu não sei o que é isso, ele tem que tacar uma profecia pro pastor. Ele tem que dar uma profecia pro pastor para voltar. Entendeu? Então teve pregador aqui 10 anos, 7, 8 anos atrás dizendo pro meu pastor, você logo sairá daqui. E ele tá aqui até hoje. Entendeu? Você logo, assim, coisa iminente. Aí profetiza, se descobre que tem um político, um prefeito, um vereador, profetiza. Então ele é um vendedor de sonhos. Muitos itinerantes são isso. Eu já tive experiências em Deus me usar com dom profético. Experiências também de Deus me mostrar coisas em sonhos. E as poucas vezes que Deus me usou nessa questão, foram algumas situações até complicadas que Deus me mostrou. Eu falei para a pessoa, aconteceu. E a pessoa veio dizer para mim, Elvis, aconteceu. Eu não queria que tivesse acontecido, mas aconteceu. Então, assim, eu acredito muito em profecia. Mas, gente, eu não julgo a pessoa que profetiza para mim. Eu não fico dizendo, não é qualquer profeta. Eu não tenho isso comigo. Mas tem profecias que não é Deus. Que não é Deus, é o homem. É o homem tentando se promover, tentando conseguir alguma coisa. Eu, Elvis Cabral, sou tido aqui em Teresina, em alguns lugares do Piauí onde me conhecem, como um pregador cético, como um cara frio,
Mas eu já vi pessoas onde eu estive pregando, manifestar demônio, impor as mãos e ser expulso. E não fui envergonhado. Eu já vi pessoas sendo curadas em lugares que eu preguei, não precisou eu gritar, derramar água na cara da pessoa, cuspir na cara da pessoa. Eu já vi 20, 15, 25 pessoas aceitar Jesus, eu pregando João 3,16, dizendo só assim, Jesus te ama. Eu não precisei barganhar. Eu não precisei dizer, jurar que a pessoa vai morrer daqui 2 dias para amedrontar a pessoa. Eu, Elvis Cabral, já vi muita coisa. Já vi Jesus Cristo batizar muita gente no Espírito Santo pregando expositivamente. Em manhã de avivamento. Lendo versículo por versículo. Quando a mensagem está perto de terminar, Jesus começa a batizar pessoas. E eu pregando de pedestal, com um tom de voz tranquilo, não esperneei, não gritei, não pulei, nada contra. Tem momentos que faço isso. Isso vai depender do estado emocional do pregador, mas sem fugir da verdadeira pregação. Jesus Cristo pregava e Jesus ensinava. Ele era um grande ensinador. O pregador é João Batista, irmão. Pregador é João Batista. Jesus Cristo ensinava sentado. Será se Jesus mudava a voz quando ia pregar? Não. Ele falava fino e depois falava grosso. Com certeza, não. Eu tenho certeza que um dos sermões mais bonitos de Jesus, João capítulo de número 4, Jesus falou ele baixinho. Sentado, conversando. Porque na beira do poço, porque João capítulo 4 trata de um relacionamento íntimo. E Jesus não queria expor a situação da samaritana. É uma das mais lindas pregações de Jesus Cristo. Quando eu falo, dá de chorar, irmão. E Jesus Cristo prega ela tranquilamente, olhando no olho da samaritana. Tá faltando na nossa geração. Vou dizer uma coisa para você aqui, Lucas. Não são profetas. Porque, assim como no tempo de Micaías, nós temos centenas de homens se denominando profetas. O que está faltando nos nossos dias são homens e mulheres ungidos. Ungidos. Ungidos para fazer. Eu acho muito, muito interessante o que está escrito lá em Atos 1:8. Atos 1:8, no texto grego diz assim, Ala epsester dunamin, e vocês receberão poder. Aí ele usa a expressão epeutontos tu agiupneumatos, e vocês receberão poder tão grande, que estarão aptos a morrer por mim. E ele denomina de quem é esse poder. De onde é o poder? Pneumatos, Espírito Santo. O que está faltando nos nossos dias, amigão, é pessoas com o Espírito Santo sobre a vida. Para pregar uma mensagem feijão com arroz, mobral. Não precisa enfeitar. Exatamente. Jesus Cristo fazia a obra. Porque Jesus não depende da minha oratória. Sabe o que foi que eu ouvi outro dia? Eu olhei pro camarada e dei vontade de sorrir dele. Mas eu me contive. Acaba disse assim para mim. Aqui da capital. Pregar no eventozão bem pancada, como diz os cabos aí. Aí depois do culto, o cara chegou para mim, um jovem pregador, e disse, rapaz, você prega bem, mas para o que falavam de você, eu achei uma pregação muito simples. Aí eu olhei para ele assim e disse, o que é pregação simples para você? Aí ele não soube me responder. Porque não existe pregação simples, cara. Cara, eu... Pode falar. O cara me convida para pregar, eu digo para ele, cara, eu sou professor. Se você está esperando uma pregação, eu gritar, eu babar, eu pular, nada contra quem faz isso. Mas não me convide. Convide fulano. Que fulano é bom nisso.
Mas se você, a sua igreja, está disposto a parar 30, 40 minutos para ouvir uma mensagem bíblica, aí você me chama. Se vocês estão esperando um final de pulos e gritos, se Deus quiser pode acontecer, mas eu não forçarei. Se eu quisesse, eu fazia. Porque assim como você, nós que falamos, nós que nos comunicamos, sabemos como animar ou tocar o coração, emocionar alguém, tá? Pega da mão do seu irmão, abraça seu irmão. São técnicas ensinadas que fazem com que as pessoas pegar na mão, abraçar, é um ato íntimo que dá emoção, entendeu? Então, muitos pregadores se utilizam disso. Aí o povo chora, aí diz, Deus está aqui. Mas às vezes é só emoção. O problema que eu te digo, o feijão com arroz. Qual é a comida que a gente come todo dia? O feijão com arroz. Um frango, um bife e tal, mas um feijão com arroz. É o que nos alimenta. É o que o seu pastor, para quem está na live, é o que o seu pastor prega lá. E às vezes você não valoriza. Às vezes você bota lá no YouTube aqueles pregadores mirabolantes. Você prefere a igreja da parede preta. Mas aí, quando você compara com a sua igreja tem uma cortinazinha antiga, surrada, atrás do púlpito. O microfone não é tão bom, não tem fundo musical. Mas aquilo lá é miragem. O real é essa igreja aí que você congrega. É essa igreja aí, com a pregação, feijão com arroz. Tá? Então, não compare. Um conselho que eu dou para quem está na live, quem assistiu, não compare o seu pastor, o seu dirigente, o irmão que prega na tua igreja, com esses caras profissionais, não. Sabe? É uma crueldade que você faz com o seu pastor, com esse irmão. E aí vai mais, vou te dizer mais. O pregador itinerante, o pregador que vem, ele prega, ele dá a sua caixinha de promessas. Muitos são fiéis, muitos pregam Bíblia. Mas muitos vêm dar a sua caixinha de promessas, falam aquelas coisas. Os irmãos cercam ele depois do culto, tiram suas fotos, pedem oração, ele ora. Mas na segunda-feira, Elvis, é o pastor que eles vão procurar para ajudar nos seus problemas. Quando dá no outro dia, quem que eles vão procurar? O irmão da igreja para falar. Quem que é procurado para falar a respeito de suicídio? Eu quero me matar, eu penso em me matar, eu tenho depressão, para expulsar um demônio. É o irmão da sua igreja. Você não vai atrás do vendedor de sonhos, do vendedor de promessas. Então acho que falta muito da gente sentar e viver a igreja. Aí que vem a questão da pós-modernidade. As pessoas querem muito a aparência. Elas querem muito a plástica. Elas querem muito o que é belo, o que chama atenção. Mas o conteúdo, igreja é isso. É isso que a gente vive. É os irmãozinhos, tá? Do Jesus, do Deuso, entendeu? É isso que a gente vive, é amar essas pessoas. Tá? Muito bem, quando vê um pregador de fora, o cara anima e tal, cara, é muito bom. Tá? Mas ele vai embora, quem fica é o teu pastor, que fica lá, te ajuda, chama a tua atenção, te suporta, viu? Te suporta do jeito que tu é, que não é fácil, pô. Eu tô dirigindo a igreja há 6 meses, 7 meses. Não é fácil, cara, não é fácil. As pessoas, elas são muito diferentes, você tem que lidar, entendeu? Então é isso. A gente tem que tirar um pouco dessa plástica e voltar para o mundo real, o mundo da obediência, da simplicidade, entendeu? Vivendo a doutrina. Eu recebo... doutrina não estou falando de uso e costume, estou falando de pregação bíblica, sabe? Da simplicidade, do amor. A gente tem que voltar a isso, cara. Eu recebo constantemente mensagens de pessoas dizendo: me ajuda, eu estou com um problema, eu estou assim, assim, assado. Aí eu pergunto: você congrega em alguma igreja? Congrego. Procure ser pastor. É claro que nós sabemos que tem pastores que não são preparados para algumas coisas. Que se a irmã for confessar um pecado, ele espalha para a igreja. Ele espalha. Então, tem gente que espalha. Então, assim, eu fico às vezes, eu ouço muita gente aqui. Eu sempre aconselho procurar um pastor. Da mesma forma que eu sempre estou dizendo para
aqui o pessoal que me segue, tanto como meus alunos, que eu sou um cara de escritório. Eu sou um cara de escritório. A minha, a minha experiência com pessoas vem do meu curso de psicologia. Eu estudo para lidar com Eu pessoas também. e, Eu também sou um cara de e a escritório minha aqui. e a minha experiência na prática vem de há um tempo que eu trabalho como professor de ABD, como coordenador de jovens, isso aí. Mas tem assuntos que eu recebo da minha igreja, que alguém me chama para falar, eu já encaminho logo para o meu pastor. Por quê? Porque a minha experiência ainda se detém até aqui. Sim, Então, para nós concluirmos a nossa fala, eu quero apenas deixar uma palavra para a geração atual. Você da modernidade líquida, você da pós-modernidade, não deixe que seus valores se percam. Outro dia, eu fui muito escrachado, até mesmo no meu contexto. Você tocou no assunto de praias, né? Tem gente que, não, moço, se veste perfeitamente bem, mas quando vai pra praia, coloca um fio dental, coloca uma sunga. Meu Deus, o cara fala, irmão, se o teu corpo for instrumento de causar lascívia em outras pessoas, Tiago capítulo número 1, se o teu corpo for um mecanismo para destruir a mente e pornografizar a mente de pessoas, de terceiros, você está pecando demais. Sem falar que você está pegando o templo do Espírito, a morada que é o seu corpo, e você está fazendo ele como uma exposição. E eu digo demais isso aqui. Eu digo constantemente, constantemente. Está errado. Você não tem que encontrar uma igreja que te diga que você tem que ser crente só nela. Que as igrejas alternativas dizem isso. Aqui na igreja, eu coloco a roupa até os pés. Mas quando eu estou na praia, eu estou quase nua. Ou quase nu. Isso aqui não é só para as mulheres, não. É para os homens também. os homens Então, também. eu acredito que ainda existe, embora muito escassa. Olha, eu comecei a falar disso, começou a sair gente da live. Não tem problema. Vocês sabem que aqui eu falo a verdade no Instagram. Não tenho essa dependência de seguidores. Quem paga minhas contas são meus alunos aí que me pagam para estudar comigo mensalmente. E eles não vão me deixar por causa do que eu falei. Eu sei que eles são tudo raiz também. Então, assim, você que quiser deixar de me seguir por isso, problema teu, não vou perder nada. Mas, enfim, eu digo sempre, eu vou sempre estar falando a verdade. Pode ser que qualquer dia desses eu caia, eu erre, até mesmo em um erro desses? Pode. Porque antes de tudo eu sou o quê? Humano. Humano. E o homem, ele é passivo a errar. Mas eu peço a Deus todo dia para que Deus me conserve. Porque eu estou em uma geração que precisa de ajuda. A nossa geração precisa de ajuda. Já começaram a dizer, estamos juntos aí. Se Daiana disse, então estou tranquilo. Bênção de Deus. Então, Lucas, fica aqui o meu agradecimento. Gente, esse foi o nosso primeiro Teófilos, o nosso primeiro quadro. Olha que apareceu o Melquisedeque aí. Quinta-feira que Teve vem eu aqui, vou fim estar de semana, viu? novamente. O homem Bíblia. Eu não conheço uma pessoa para ter mais É, Bíblia na cabeça que esse Melquisedeque. Meu irmão, rapaz, o homem qualquer começou a texto que citar tu texto falar, ele bíblico. não tá. Meu amigo, é terrível. O homem é terrível. Se você disser assim, o texto está onde? Ele está lá, aqui, capítulo tal, você abre, já está lá. Eu fico Não, o bobo homem é terrível. ouvir o meu pregar. Então, fica meu agradecimento ao senhor. Eu já falei para meus alunos, o senhor vai estar dando algumas matérias com a gente, né, como história da igreja, história do cristianismo, protestantismo e Isso. reforma. São matérias que envolvem aí o cronograma histórico da igreja. Gente, o Lucas é historiador, né, e é um cara muito, muito bom no que faz. Então, nós estaremos em breve já passando aí o conteúdo para ele, adicionando ele no grupo.
e vamos trabalhar. Falar sobre o reformado, irmão, deixa os reformados para lá. Entendeu? Gente, os reformados não causam problema para a igreja, não. Não. Gabriel Carvalho, ele quer ouvir sobre Crentes os de igreja reformados. reformada são mais conservadores do que muitas igrejas pentecostais, viu? Verdade. Então, gente, Lucas, muito obrigado. Tamo junto. Deus lhe abençoe. Isso aí. E é em outubro, né? 14, você vai estar aqui pregando na nossa cidade, do dia 14. O irmão que vai te receber dia 14 está até aqui na live, o irmão Nildo. Ele é diácono, dirige aqui uma congregação e vai te receber aqui no dia 14, 15, comigo, 16, 17, vai ser a bênção, de outubro. Eu quero te agradecer, cara, pelo convite, dizer que estou à disposição sempre aos irmãos aí, que Deus abençoe vocês, tá bom? E tamo junto, cara. Qualquer coisa que precisar, viu? Essa geração, essa galera que ficou aqui é uma galera raiz, uma galera abençoada, viu? Um abraço a todos. Deus abençoe. Eu vou deixar a live gravada e você pode assistir, Ótimo. Pode compartilhar, pode contribuir. Aí, contribuir que eu tô falando não é me dando dinheiro, viu? Contribuir que eu tô falando, gente, presta atenção. Não, depois vão pegar o meu contribuir e dizer, pô, o cara tá pedindo dinheiro em live. Não, não é isso. Nada contra quem faz. Daqui uns dias eu vou até colocar tá na moda aqui. Tá na moda a live da revelação, do revelamento. Não, eu vou colocar aqui, quer dizer, se eu fazer uma live aí, eu dizer, olha, cada revelação exegética custa R$100. Porque eu tô dando muita coisa de graça aqui. Brincadeira à parte, brincadeira à parte. Nos vemos no Instituto, não é isso, Dayana? Deus abençoe a todos, Deus abençoe você, Lucas. Estaremos sempre juntos, para a honra e glória do Senhor Deus. Diga pro irmão aí que não precisa se preocupar com regalia. Eu tenho essa cara de rico aqui, irmão, é porque Deus me fez bonito. Tem, entendeu? Tem cara de rico. Mas não é porque esse não, viu? Brincadeira. Tamo junto, Deus abençoe e até mais.